Bom, moçada, vamos continuar aqui. Então, a gente entra aqui nessa segunda etapa, né, de fisiologia da digestão aplicada. Quem não assistiu a aula de comportamento, sugiro que assista lá para a gente poder criar uma linha de raciocínio e um entendimento mais fácil aqui agora. Bom, primeiro a gente não pode falar, né, de fisiologia da digestão sem falar da boca, né? Seria aí o primeiro local, o primeiro orifício onde esse alimento, de fato, né, teria uma dinâmica mais íntima com o trato gastrointestinal. Então, basicamente, na boca, né, a gente tem os processos de salivação, manipulação do alimento e deglutição, tá? E esses processos vão acontecer através de estruturas específicas, né? Então, principalmente parte inferior e superior da boca, os lábios, né, na parte mais externa, a língua como principal agente aí de movimentação, de manipulação desse alimento dentro da boca, né, principalmente para deglutição também. Os dentes, pensando em incisivos, né, na apreensão do alimento, e os molares e pré-molares, principalmente na redução do tamanho de partícula. A gente vai ver que o cavalo tem uma capacidade, né, de reduzir o tamanho de partícula do alimento muito grande. E as glândulas salivares, né, sempre em pares, aí trabalhando para poder umedecer, para poder lubrificar esse bolo alimentar antes da deglutição, tá? A gente vai ver também com mais detalhes. Muito importante que essa deglutição, ela tem uma primeira fase que é voluntária, então esse movimento da língua de levar o alimento em direção à orofaringe, né, em direção ao esôfago, ele é voluntário e a partir de um certo momento ele é reflexivo. Então isso acontece com qualquer espécie, né, animal, acontece com a gente inclusive, a partir de um determinado momento a deglutição vira reflexiva, a gente não tem mais controle sobre a ação. Aqui, só para a gente ter uma noção, né, uma ideia de como é que funciona essa questão de tempo de ingestão. Então aqui a gente tem o tempo de ingestão em segundos por grama de matéria seca, né, comparando aí bovinos, equinos, muares. Muares a gente praticamente só vai ter o dado de feno, sendo que é bem mais lento o consumo do que a espécie de equinos, por exemplo, né? Mas a lógica aqui, o padrão que a gente identifica aqui é que para alimentos como palhada, feno, silagem pré-secada, silagem de gramínea e concentrado, ou seja, a gente vai alterando, né, saindo de volumoso, indo para concentrado, e também, né, uma palhada com uma quantidade maior de fibra, com a fibra às vezes de pior digestibilidade ou dificuldade mesmo de redução de tamanho de partícula, digestibilidade mais baixa, a gente sabe que o tempo de retenção, né, o tempo que o alimento fica no trato gastrointestinal, ele é proporcional à digestibilidade. Então, um alimento que fica, por exemplo, uma palhada, que tem digestibilidade mais baixa, que tem mais dificuldade de passar pelo trato gastrointestinal, então a taxa de passagem desse alimento tende a ser mais lenta, né? A gente acaba tendo menos consumo, então demora um pouco mais para esses animais comerem e uma coisa está sempre relacionada à outra. Quando a gente pega, né, comparando o volumoso com o concentrado, a gente já percebe que o consumo de concentrado é muito mais rápido. A gente está falando aí, saindo, por exemplo, de um feno de gramínea, quase que 3 vezes um consumo mais lento do que um consumo de concentrado. Isso implica em que, gente? Mesmo os concentrados multiparticulados, os concentrados, as rações 100% extrusadas que a gente tem, elas tendem a ter um tempo de consumo um pouco mais lento, mas ainda assim ele vai ser mais rápido do que um volumoso. Então, em hipótese nenhuma, a gente pode negligenciar, né, essa oferta, essa inclusão de fibra, inclusão de volumoso de boa qualidade na dieta dos cavalos, tá? Principalmente em função disso, a gente já viu alguns fatores, né, na outra aula de comportamento que vão ser influenciados por esse tempo de consumo, né, e pensando em sobrecarga gástrica, pensando em bem-estar, pensando em saúde de trato gastrointestinal, a gente precisa estimular esse consumo lento, né, lembrando do que a gente precisa trazer esse cavalo mais para perto da natureza do comportamento dele. Bom, quando a gente pensa no processo de mastigação,
E aí eu chamo a atenção que o cavalo é um indivíduo, uma espécie naturalmente eficiente na redução do tamanho de partícula. Às vezes a gente fica vendo, né, no feno, no pré-secado mesmo, até na própria produção de silagem, as pessoas muito preocupadas com o tamanho de partícula, se está longo, se não está. E o cavalo, além de ser um excelente selecionador de elemento, ele também é um excelente redutor de partícula, né? Então, o processo mastigatório, a gente já viu na outra aula lá também, o processo mastigatório, ele o cavalo é muito eficiente em fazer essa redução de tamanho de partícula, tá? A mediana do tamanho de partícula que um cavalo deglute, só para vocês terem uma ideia, é aproximadamente 1,6 milímetros. Então, nós estamos falando aí da 50% das partículas que são deglutidas têm medidas menores do que 2 milímetros. Então, é praticamente uma moagem mesmo, né? O processamento que acontece na mastigação do cavalo é muito intenso. Bom, quando a gente pensa ainda nessa questão da deglutição e etc., entram os pares de glândulas, né, como órgãos aí bem importantes nesse processo. Então a gente tem as parótidas, sublinguais e as mandibulares como glândulas principais, né, excretoras aí de saliva, com o objetivo de lubrificar, umedecer e tamponar o alimento, tamponar o bolo alimentar, que vai ser conduzido aí pelo esôfago até o estômago. Então, basicamente, essa seria a função da saliva no cavalo. A gente não vê a função de iniciar processo digestivo na saliva, principalmente em relação ao amido, né? A gente tem aí na nossa saliva, no humano, e na saliva do suíno, uma quantidade maior de amilase do que a gente vê no equino, né? Lembra que na natureza o cavalo é um indivíduo que come forragem, que come verde, né? A gente não tem essa seleção, essa evolução genética para aumento de amilase na saliva, diferente dessas outras espécies. Então, isso também, às vezes, tem um confundimento grande, né? A gente precisa estar atento aos limites de amido, aos limites de açúcar que a gente vai colocar aí nas dietas para que não haja sobrecarga, né? Uma coisa bacana a gente pensar é que sempre que tem algo na boca do cavalo, inclusive a própria embocadura, é um fator de estimulatório à salivação. Então, essa salivação ela vai acontecer quase que o tempo inteiro, mas ela vai ser muito estimulada quando tem alguma coisa na boca, quando está havendo algum tipo de mastigação, né? Então, ficar muito atento a isso também, porque depois nós vamos ver como isso vai influenciar, né, em relação à dieta, em relação aos tipos de alimentos que a gente coloca na dieta, como isso vai influenciar nessa produção total de saliva durante o dia de um cavalo. Esse quadrinho aqui a gente já viu na outra aula, né, mas não podia deixar de comentar, é a proporção dos segmentos do trato gastrointestinal. Então a gente pega aqui, né, o estômago como uma proporção, né, um volume, uma capacidade de volume, uma capacidade volumétrica bem reduzida em relação ao restante do trato gastrointestinal. O intestino delgado aí já com uma participação, né, pensando em digestão enzimática razoável, com 30% de volume, e somando o seco e os cólons, né, intestino grosso, é aproximadamente 60%. Então, mostrando a habilidade, né, e a essência, vamos dizer assim, nutricional do cavalo em digerir fibra, né, em ter esse intestino grosso, seco, muito colonizado, não que as outras porções não sejam, né, a gente já tem estudos mostrando que todo o trato é colonizado, todo o trato tem a sua microflora específica, né, mas o seco e o intestino grosso como grandes protagonistas aí nessa questão de digestão microbiana, né, de fermentação do alimento. Bom, quando a gente caminhando, né, do esôfago para o estômago, a gente tem aí principal função, vamos dizer assim, né, misturar a digesta, misturar o alimento ali dentro mesmo, né, e manter esse alimento ali dentro tempo suficiente para que ele possa sofrer ação já de algumas enzimas, né, já de alguns fatores que vão ser liberados aí por esse estômago.
Então, esse estômago ele tem uma porção, vamos dizer assim, que é a glandular, né? Então, essa parte superior mais próxima do cárdia, ela vai ser a glandular, e uma porção mais inferior, ela é glandular, ou seja, ela produz algum tipo de secreção, né? Nessa porção aglandular, a gente tem relatos aí na literatura que já há algum tipo de fermentação microbiana, né? O pH nessas duas regiões do estômago é bem diferente, então há possibilidade de crescimento microbiano, de fermentação, principalmente de açúcares simples nessas regiões, né? É uma região mais móvel do estômago, tem uma atividade, então, principalmente nos carboidratos, né? E a lise de algumas proteínas também, né, já nessa região. Nesse processo, né, de digestão enzimática, já tem liberação de fator intrínseco, né, envolvido aí principalmente com a absorção de vitamina B12 no intestino delgado. Essa liberação, né, de ácido clorídrico, o H+, esse pH baixo, vai fazer essa conversão de zimogênio, né, um fator envolvido aí também na digestão, na redução dos tamanhos de partícula. Essa conversão de pepsinogênio em pepsina, né, sendo o principal aí fator atuando nessa quebra da estrutura quaternária da proteína, então já iniciando um processo de digestão. Liberação de lipase gástrica, também já iniciando o processo de digestão das gorduras, né, dos lipídios. E como a gente comentou, essa liberação de muco, né, muco gástrico, principalmente para lubrificação e proteção da mucosa. Quando a gente pega a área de transição do estômago, né, a área glandular para a área aglandular, a gente tem uma área meio desprotegida, uma mucosa meio de transição ali, que a gente chama de marcos plicatus. Essa mucosa de transição, gente, por ela não estar 100% protegida pelo muco, né, e já ainda não ser esse local, vamos dizer assim, que não sofre a ação de suco gástrico, que não sofre a ação de pH mais baixo, ou pelo menos não 100%, essa região é muito bem marcada anatomicamente e muito bem, é bem conhecido que esse é o local onde mais acontece úlcera gástrica, tá? Por estar nesse tecido de transição, por estar pela própria localização anatômica dessa divisão, né? Então, o nome dela é marcos plicatus e normalmente é o local onde acontece a maioria dos casos de úlcera gástrica, né? Não que não possa acontecer em outros locais, inclusive nas partes tanto glandular quanto aglandular, mas o marco explicado seria aí uma mucosa de transição mais sensível. Bom, quando a gente pensa, né, já iniciando essa digestão no intestino delgado, a gente já tem aí os sais biliares sendo liberados, né, pelo fígado, a bile. Então, o cavalo, ele não tem vesícula biliar, né, uma particularidade anatômica importante. Então, esses sais biliares, eles são liberados, eles são excretados quase que o tempo inteiro, né? Obviamente que isso é estimulado no consumo, isso é estimulado durante as refeições, mas há a liberação desses sais biliares o tempo todo. Isso também dá a característica, né, que a gente pode usar muito nos manejos, muito nas dietas, de poder colocar um pouco mais de óleo, né, um pouco mais de lipídio na dieta do cavalo. O cavalo tem uma habilidade muito grande, também devido a essa alteração anatômica de não ter vesícula biliar, uma habilidade muito grande de digerir lipídio. O pâncreas, né, participando, vamos dizer assim, ativamente desse processo com a lipase pancreática, então, também uma enzima específica, né, para a digestão de gordura, de lipídio. Tripsinogênio, participando da digestão das proteínas, né, e também o pâncreas liberando bicarbonato para poder regular o pH. Tá? Essa questão é muito importante porque se a gente pegar, né, até um relato aqui, ó, principalmente o aumento, né, de fluxo líquido para o intestino delgado, é muito importante que esse ambiente esteja neutro ou levemente alcalino, para que aconteça o transporte ativo dos nutrientes através da membrana, através dos enterócitos, né? Então, como o alimento vem de um pH abaixo do estômago, essa liberação de bicarbonato pelo pâncreas é fundamental que ela ocorra para que se regule esse pH e essas enzimas no intestino possam agir, né? Possam trabalhar em sua melhor performance, tá?
No intestino delgado, a gente também tem liberação de alfa-amilase, né? É talvez um dos pontos aí de mais estudo na digestão de carboidratos nos equinos, né? E aí a gente já sabe, tem vários trabalhos aí mostrando que a gente tem a digestão de amilase do milho diferente da digestão do amido do milho, diferente da digestão do amido da aveia, diferente da digestão do amido do sorgo, por exemplo, né? E de qualquer outro cereal ou de qualquer outro alimento que seja rico em amido. Então a gente sabe que essa amilase ela tem uma certa especificidade, ela tem mais afinidade com alguns tipos, algumas moléculas de amido e menos com outras, né? Então no caso da aveia e do milho é muito claro, isso é relatado, né? A digestibilidade do amido da aveia ela é maior no intestino delgado do que do amido do milho, né? Mesmo que às vezes os trabalhos mostrem que a digestibilidade no trato digestivo total seja muito parecida. Mas por que é fundamental o máximo que a gente puder, né, fazer com que esse cavalo consiga digerir de amido no intestino delgado, para que não haja escape desse amido para o intestino grosso? A gente vai ver o que isso pode causar daqui a pouquinho. Essas enzimas secretadas pelo pâncreas, né, principalmente que a gente está falando, essa alfa-amilase, ela cliva as ligações de alfa-1,4, né, que são as que mantêm as ligações ali entre os resíduos de glicose nas moléculas de amido, e deixa as ligações e ramificações alfa-1,6 intactas. Então, quando a gente pensa nas ligações alfa-1,6, né, algumas moléculas de amido têm mais alfa-1,6 que não são clivadas. E aí isso também vai interferir nessa questão da digestibilidade do amido de cada alimento. Quando a gente pega, né, a gente tem alguns trabalhos aí também não muito recentes, isso já tem mudado um pouco na literatura mais moderna, mas levando em consideração essa quantidade de enzimas, né, que se tem, essa liberação de alfa-amilase, alguns autores recomendam, né, que a gente não exceda de 0,3 a 0,4% do peso vivo do cavalo por refeição. Então, 0,4%, gente, significa que um cavalo de 500 quilos, né, vamos pegar aí 500 quilos, ele não poderia comer mais de 2 quilos de amido por refeição, levando em consideração o potencial de digestibilidade em relação às enzimas, tá? Nós não estamos considerando aqui outros fatores, outras consequências de se colocar muito amido na dieta de um cavalo. Nós estamos considerando aqui apenas a ótica, vamos dizer assim, da fisiologia das enzimas, da disponibilidade de enzima para poder digerir esse amido, tá? Toda vez que a gente vai fazer uma mudança, né, ou aumentar, ou reduzir, ou mudar algum tipo de alimento na dieta, a gente precisaria aí mais ou menos em torno de 14 a 15 dias para poder ter essa alteração do ponto de vista enzimático, tá? Essa produção de alfa-amilase no cavalo, ela é um caso bem clássico, né, de adaptação, e a gente poderia até falar de nutrigenômica, né? Significa o quê? A partir do momento que a gente aumenta as quantidades de amido na dieta, a resposta que esse cavalo tem fisiológica é que ele aumenta a quantidade de enzima secretada. Ou seja, essa quantidade de enzima que vai ser secretada, ela é quase que dose e resposta. Então, a partir do momento que a gente tem a presença de um nutriente, a gente altera um complexo enzimático, né, um complexo proteico, que vai responder aumentando a produção dessa enzima. Então, essa adaptação, normalmente ela acontece em torno de 14 dias. Então, sempre que a gente for aumentar, incluir, né, mais concentrado, algum outro tipo de concentrado, a gente precisaria levar em consideração aí esse período de adaptação. O que não quer dizer que todo o metabolismo do cavalo vai se adaptar em 14 dias, tá? Mas, basicamente, tanto essa excreção enzimática, essa secreção de enzimas de alfa-amilase especificamente, e aí um outro ponto importante, que é a adaptação da microflora, elas tendem aí a durar de 14 a 21 dias, tá? Se a gente pegar um todo sob essa ótica de adaptação. Bom, quando a gente vai para o intestino delgado ainda, né, pensando em uma subdivisão, a gente teria mais ou menos aí para um cavalo de 500 quilos de peso vivo as seguintes divisões ou as seguintes proporções. Um duodeno mais ou menos de 1 metro,
né? Então, o primeiro fragmento, a primeira fração do intestino delgado ali, mais ou menos de 1 metro, o jejuno, mais ou menos 19 metros, e o ilho, mais 1 metro, até chegar no intestino grosso, né? No seco e nos cólons. Então, durante esse percurso, né, que a digesta faz, vamos dizer assim, a gente tem ali alguns receptores, alguns complexos enzimáticos, né? Como eu comentei logo antes, que são esses complexos, são esses sinalizadores, vamos dizer assim, né? E aí aqui a gente tem um grupo específico que são os transportadores de sódio glicose, né? Numa tradução mais ao pé da letra. Então esse grupo, esse complexo enzimático SGLT é o responsável por fazer essa variação, né, de resposta. Se tem mais daquele nutriente presente no trato digestivo, vai ter mais enzima sendo secretada. Se tem menos, vai ter menos enzima sendo secretada. São esses transportadores de glicose, tá? Eles praticamente são a principal rota, né, de absorção de açúcar do lúmen para o enterócito. Então, principalmente nessa rota, nesse complexo, são canais, né, canalículos ali presentes, e eles vão ser os responsáveis por também fazer essa absorção de açúcar. Então, são sinalizadores químicos ali que têm essa capacidade de entender que tem um excesso ali de carboidrato, um excesso de açúcar, e precisa aumentar a secreção, a excreção de alguma enzima, né? Além de entender, fazer essa regulação através de sinais, né? De terminações ali nervosas mesmo, de bioquímicas, vamos dizer assim, eles também fazem esse canal, né, de absorção de açúcar. Então, a regulação desses canais, né, ao longo do intestino delgado, ela é fundamental para a absorção de glicose e prevenção de desbalanço. Então, uma vez que a gente faz uma inclusão de concentrado muito rápida, né, e não dá tempo desses canais, dessa expressão desses canais acompanharem o aumento da inclusão de concentrado, a gente vai ter escape, muitas vezes, de açúcar, muitas vezes de carboidrato, para a digestão do intestino grosso, tá? Quando a gente faz essas adaptações graduais na dieta, a gente dá tempo da fisiologia adaptar, vamos dizer assim, né? Aumentar a expressão desses canais de transportadores de glicose, e aí sim, mesmo às vezes com uma maior de concentrados, a gente acaba não tendo problema, né? E aí, às vezes, a gente vê muito assim, nossa, mas tal cavalo comia não sei quantos quilos de ração e nunca teve problema. A partir do momento que esse animal está adaptado para aquele tipo de dieta, não que isso seja saudável, mas as chances são que esse cavalo vai ter menos problema, né? Do que um cavalo que faz uma troca de dieta muito abrupta para uma quantidade muito grande de concentrado, principalmente se tiver muito carboidrato, né? Às vezes tem uma quantidade um pouco maior de concentrado, mas à base de óleo, à base de outras fontes energéticas, né? E não só açúcares, não só principalmente amido, o que dificilmente acontece para a gente, porque a maioria das nossas rações, a maioria das nossas dietas são de base de milho, né? Amido de milho. Então, é muito comum a gente ter dietas com excesso de açúcar, excesso de amido, excesso de carboidrato, e às vezes esses cavalos passando por distúrbios, porque eles não foram adaptados a essas dietas. Então, lembre-se que o aumento da expressão desses canais, eles acontecem de forma gradual, a partir do momento em que esse aumento de concentrado na dieta também acontece de forma gradual, tá? Super importante a gente lembrar da adaptação das dietas. Bom, quando a gente caminha para o intestino grosso, né, a gente já vai para uma atividade fermentativa, e aí aqui automaticamente já tem que remeter a gente à participação de fermentação microbiana mesmo, né? Então nós estamos falando aí de seco, cólons, ventral, dorsal, direito, esquerdo, flexuras, tanto flexura pélvica, flexura diafragmática. Vocês já viram isso aqui com muita clareza lá na anatomia. Então, algumas coisas, né, a gente vai acabar não aprofundando, mas vocês precisam relembrar um pouco do que foi visto nas disciplinas básicas, tá? Então, essa atividade fermentativa, moçada, aqui ela é muito intensa, né? Aqui ela tem realmente o papel, né? Talvez num cavalo em manutenção, praticamente 70%, 80% do metabolismo energético, ele tem origem na degradação de fibras, ele tem origem na produção de ácidos graxos, tá?
Então, quais são as funções, né, do intestino grosso? Vamos pensar. Retenção da digesta, então tempo suficiente para que aquela digesta sofra uma fermentação microbiana, né, tempo suficiente para que haja fermentação ali dentro. Essa fermentação, essa atividade microbiana, degradar a parede celular, né, degradar o que for de material digestível, o que for degradável, né, potencialmente degradável. Ele tem o intestino grosso, ele tem a função de absorção de água. Ele, em toda a sua porção, ele não tem a função de digestão enzimática. Digestão enzimática ocorreu lá no intestino delgado. Nessa porção de intestino grosso, basicamente a digestão é fermentativa, tá? Então, como a gente não tem aqui função enzimática, basicamente sobra, né? Vira a função de câmara fermentativa, absorção de água, absorção de eletrólitos, absorção de ácidos graxos, que é o que vai sendo produzido, né, como fonte de energia para o metabolismo energético, e tamponamento, muitas vezes, da dieta, pensando nessas trocas de eletrólitos, né, pensando que a produção de ácidos, né, o tempo inteiro precisa haver um equilíbrio. Então, esses ácidos graxos, eles estão sendo produzidos, mas também estão sendo absorvidos. E quando, lá atrás, voltando lá naquela questão de escapar açúcar, escapar carboidrato para a digestão no intestino grosso, às vezes a gente começa a favorecer um grupo específico de bactérias que começa a baixar demais o pH do intestino grosso, né? E aí a gente começa a expor esses animais a um processo de acidose. Inicialmente, um processo de acidose no intestino grosso, né? Um processo de acidose intestinal, vamos dizer assim, passando posteriormente para as chances são que vai acontecer uma acidose metabólica, né? E aí nós estamos falando de uma mudança de pH sistêmica, de uma mudança de pH. Isso acontece no cavalo com muita facilidade, pensando que o intestino grosso ocupa uma parte muito grande, né, uma porção muito grande aí do metabolismo, do corpo, da anatomia e assim por diante. Então, é muito importante que a gente consiga controlar essa questão do que chega no intestino grosso, embora a gente não tenha controle sobre isso, mas a gente acaba tentando formular dietas que vão favorecer, né, o crescimento dos micro-organismos, a manutenção da saúde do trato gastrointestinal. A gente já falou isso em outras situações, mas lembrando que sem saúde de trato gastrointestinal não existe performance, não existe função no cavalo, né? Um cavalo que não tem saúde de trato gastrointestinal, ele não faz prova, ele não faz lida com gado, ele não faz cavalgada, não faz passeio. Então, a saúde do trato gastrointestinal é prioridade no manejo, na criação de cavalo. E aí é por isso que a gente mantém sempre um mínimo de fibra, fibra de boa qualidade, fibra que vai conseguir manter, né, hidratação no trato gastrointestinal, principalmente intestino grosso, para que a gente não tenha aqueles desequilíbrios hídricos, né, e esse material fique ressecado, expondo ainda a chance desse cavalo ter uma cólica por compactação e assim por diante. Então, basicamente, quando a gente pensa nas funções do intestino grosso, a gente já começa a entender, né, como que eu posso dar manutenção de saúde para essa porção aí do trato gastrointestinal. Isso aqui é um universo, tá, gente? Em cada porção dessa, em cada fase dessa, a gente tem micro-organismos específicos, tem uma colonização própria. Se a gente muda a dieta de um jeito, favorece um grupo de micro-organismos. Se a gente muda de outro jeito, favorece outro grupo de micro-organismos. Se a gente coloca pré-biótico, probiótico na dieta, muda isso aqui também. Então, tem trabalhos mostrando, inclusive, que alterações de microflora, alterações, né, de microbioma do trato gastrointestinal podem ser responsáveis, inclusive, por alterações no comportamento psíquico dos cavalos. Então, são muitas informações, quase que a gente precisaria, talvez, de um curso de 5 anos só para poder discutir isso, tá? Tem muita coisa para poder ser discutida. Mas trouxe aqui as funções do intestino grosso para a gente, em cima delas, começar a desenvolver raciocínio, a desenvolver entendimento, né, sobre como que a gente pode manter isso aqui da melhor forma. E aí, quando a gente pensa, né, nessa questão de fermentação, nós estamos falando aqui que é a porção do intestino, a porção do trato gastrointestinal que vai fermentar volumoso, que vai fermentar a parte fibrosa, a parte volumosa da dieta, né? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, só para a gente caracterizar o seguinte: volumoso não é tudo igual, tá?
Aqui, para vocês terem ideia, ó, moléculas de celulose e hemicelulose, né, elas contêm ligações beta-1,4. Lembra que aquela amilase, alfa-amilase lá que a gente comentou na digestão enzimática, ela clivava, ela quebrava as ligações alfa-1,4? Na maioria dos volumosos, na maioria das plantas da parede celular, as ligações mais comuns, né, elas são beta-1,4, são ligações que a alfa-amilase não quebra. Então, por isso a gente necessita muito da presença dos micro-organismos ali para poder digerir essa fração mais fibrosa, tá? Então, essas ligações beta-1,4 são as ligações que vão ser quebradas pelas bactérias, né, pelos micro-organismos fermentadores. E aí, se a gente comparar uma molécula de celulose, né, e de hemicelulose com, por exemplo, uma molécula de pectina, a gente já vê que são estruturas totalmente diferentes, né? O que seria essa pectina? Ela faz parte da parede celular, né? Ela está presente ali como um carboidrato estrutural, mas ao mesmo tempo ela é um carboidrato não fibroso, né? A pectina aí que está presente na polpa de beterraba, está presente na polpa cítrica, está presente na casquinha de soja e tem sido tratada aí como a superfibra, como a grande descoberta, né, para nutrição de equinos. Mas, na verdade, ela só é um carboidrato de digestibilidade mais alta, né, uma que a gente chama de fibra solúvel ou uma fibra de alta digestibilidade, pela facilidade de quebra dessas moléculas dela, tá? Algumas empresas aí trabalhando produtos, né, com pectina como base de carboidrato, com muita excelência, com muita qualidade nos produtos, né, visando sempre essa saúde do trato gastrointestinal. A grande diferença, pessoal, que a gente tem que entender é o seguinte: toda vez que um cavalo digere amido, esse amido vira glicose, essa glicose gera uma resposta de insulina, às vezes muito alta, tá? Quando esse cavalo é submetido a diversos picos de insulina, ou seja, ele come amido, come açúcar, né? E aquilo ali vira glicose. Aquela glicose induz um pico de insulina. Então, esse cavalo o tempo inteiro vai tendo, durante a vida inteira, ou durante muito tempo da vida, ele vai tendo esses picos de insulina. Então, a gente chama isso de índice glicêmico, né? Que a insulina acompanha esse índice glicêmico. E aí, essas dietas que têm muito açúcar, elas são dietas de altos índices glicêmicos. Bom, o que isso acontece? Quando esse cavalo é exposto a esses vários picos de insulina, né, ele começa a desenvolver um quadro semelhante ao que acontece na diabetes tipo 2 no humano, até chegar num momento que esse cavalo desenvolve uma resistência periférica à insulina, que ele desenvolve uma síndrome metabólica equina, ele culmina, né, com quadros de laminite e outros problemas metabólicos, problemas articulares, obesidade e assim por diante. Né, um quadro meio multifatorial. Hoje já se tem muito mais conhecimento sobre isso, né? E de trabalhos recentes, de avaliações recentes. A gente tem visto muita coisa disso no campo, tem acompanhado alguns casos sobre isso. E qual que é o grande ganho, vamos dizer assim, de colocar a pectina na dieta no lugar do amido? Quando essa pectina, como ela não é digerida por enzimas, porque ela não é quebrada por enzimas alfa, né? As ligações dela não são do tipo alfa, são do tipo beta, mas ao mesmo tempo ela tem uma digestibilidade muito alta, ela, ao invés de virar glicose no metabolismo do cavalo, ela vira acetato. Então, a grande maioria, né, do ácido graxo que vai ser produzido a partir da fermentação da pectina é o acetato. E ele não gera esses altos índices glicêmicos que a gente está comentando. Então, é uma fonte de carboidrato, é uma fibra de alta digestibilidade, a gente promove saúde no intestino grosso e, ao mesmo tempo, tem em uma quantidade relativamente reduzida em relação a um feno, em relação a uma silagem, por exemplo, né? Tirando a parte de grão de uma silagem de milho, por exemplo, pensando só na parte vegetativa, a pectina, ela, numa menor quantidade, fornece uma quantidade um pouco maior de energia. Então, é uma ótima fonte de carboidrato para a gente substituir o amido nas dietas, tá? Os açúcares simples, né? O melaço e assim por diante. Então, a pectina em si é uma ótima fonte de carboidrato. Por que ela não é mais utilizada, né? É muito utilizada na casquinha de soja, principalmente em algumas misturas, vamos dizer assim, em algumas formulações aí próprias, que são feitas às vezes dentro da fazenda mesmo. A gente não vê muito uso de casquinha de soja em rações comerciais, embora deveria ou poderia ser mais utilizada.
pectina contida na polpa cítrica, quando é colocada na ração, tem uma certa recusa, né, até 5 a 10% ali de mistura na ração. Né? Tem trabalhos mostrando que até essa quantidade os cavalos ainda comem, mas a partir daí já começa a ter recusa desse alimento no coxo. Então, a maioria das formulações comerciais não utiliza. E a polpa de beterraba, né, que contém muita pectina também, uma composição muito próxima da polpa cítrica, acaba ficando muito caro, né? Então não é acessível aí para todas as indústrias. Embora a gente tenha produtos excepcionais aí no mercado que contém essa polpa de beterraba na formulação, tá? Então, só para a gente ficar atento a isso aqui, a pectina é diferente da celulose, diferente das hemicelulose e promove saúde ao mesmo tempo em que fornece energia, né? Saindo um pouco dessa questão mais metabólica da glicose, da insulina, que não é tão natural para o cavalo. Lembra que o cavalo é um indivíduo que come forragem, é um indivíduo que come fibra, né? E essa mudança de hábito, essa inclusão de concentrados à base de amido, à base de açúcares nas dietas, a gente começa a perceber, né? Começa a colher frutos disso quando a gente começa a ver aí inúmeros casos de síndrome metabólica, de problemas articulares, problemas no aparato locomotor e assim por diante. Tá? Então, sempre que for possível, a gente deve sim incluir mais fontes de pectina, mais fontes de celulose de alta digestibilidade nas dietas dos cavalos. É mais natural e mais saudável para eles. Tá? Por outro lado, a gente tem as frutanas, né? Que nas gramíneas, principalmente temperadas, são cadeias solúveis em água, também não são digestíveis, né, pelas enzimas dos mamíferos, mas têm alta taxa de fermentação, tá? Também, inclusive, podem ser fontes aí de causas, né, de cólicas por excesso de fermentação, a gente chama de cólicas fermentativas, causas de complexos, né, de cólica laminite e outros distúrbios, né, outras síndromes aí de abdômen agudo. Então, essas frutanas, embora não são digeridas enzimaticamente, podem, em algum momento, às vezes mesmo em outros locais que não sejam só no intestino grosso, podem ser causas, vamos dizer assim, de problemas devido à altíssima taxa de fermentação que elas têm, tá? A gente não tem tanta presença, né? Não tem tanto problema com frutanas em gramíneas tropicais, como a maioria das que a gente trabalha aqui no Brasil, exceto em algumas gramíneas em algumas regiões muito específicas, tá? Mas é sempre bom a gente ficar de olho, né? Entender qual tipo de alimento que a gente está usando e lembrar, gente, que nenhum alimento deve ser analisado de forma isolada. Todo alimento é um ingrediente de dieta, né? A gente precisa mudar esse conceito de dieta de cavalo, que a dieta é a ração, a dieta é o alimento em si, né? O alimento ele é só um ingrediente. O que esse cavalo come de nutriente ao longo das 24 horas do dia dele? Quando a gente começa a entender isso, a gente consegue usar diferentes alimentos, diferentes fontes de volumoso, consegue promover saúde e consegue promover desempenho do jeito que a gente gostaria, tá? Lembrem sempre desse conceito, dieta. O que esse cavalo come em 24 horas, o que tem de nutriente nessa dieta. Alimento para a gente é um veículo de nutriente. Então, a gente precisa entender como utilizar da melhor maneira. Obviamente que tem alimento que não dá para usar mesmo, né? Mas, se for possível e se der para ser utilizado, a gente vai entender como utilizar da melhor maneira possível. Quando a gente pensa, né, nos principais micro-organismos aí colonizadores de intestino grosso, nós estamos falando de lactobacilos, streptococcus, né, e bactérias utilizadoras de lactato. Basicamente, o que a gente quer promover, né, manter um pH acima de 6, para que a gente tenha as bactérias fibrolíticas, né, e aí os principais grupos são a espécie, né, são os Fibrobacter. Essas bactérias fibrolíticas, elas são meio que intolerantes mesmo ao pH mais baixo, então elas são suprimidas abaixo de 6 e quase que inibidas abaixo de 5,9, 5,8. Ou seja, quando a gente deixa escapar carboidrato, né? Quando a gente excede os limites de carboidrato na dieta e passa para o intestino grosso, o que nós estamos fazendo?
Nós estamos fazendo aumentar a fermentação, né? Um nicho específico de bactérias ali, principalmente essas utilizadoras de amido, utilizadoras de concentrado, elas fermentam mais, produzem mais ácido, o pH do intestino grosso cai, a gente tem inibição das bactérias degradadoras de fibra, e muitas vezes isso vai até culminar numa redução da digestibilidade da fibra, numa mudança do ciclo hídrico no intestino grosso e, às vezes, casos de cólicas por compactação, por excesso de fibra ou por falta de degradação dessa fibra, né? A maior atividade fermentativa está no seco e no cólon. Então, quando eles recebem esses resíduos do intestino delgado, isso acaba ainda se intensificando mais, né? Basicamente, os principais ácidos que vão ser produzidos, vamos dizer assim, né? Acetato, propionato e butirato, a gente já tem uma ideia do que acontece, né? Se assemelha muito do processo de fermentação que acontece dentro de um rumen. É meio que aquele ditado assim, é igual, mas é diferente, né? Esses produtos de fermentação, além dos ácidos graxos de cadeia curta, que a gente chama, vitamina B também produz metano, tá? Também produz aminoácido, proteína microbiana e, em alguns casos, também produz ácido lático, né? Principalmente quando a gente está deixando muito carboidrato, escapando muito carboidrato da digestão do intestino delgado, chega muito carboidrato no intestino grosso, as bactérias que degradam esse amido produzem propionato, mas também produzem ácido lático, e aí o pH reduz com muito mais intensidade, tá? Os aminoácidos que são produzidos, diferente dos ruminantes, né, que tem o processo enzimático após a câmara fermentativa e conseguem digerir a proteína microbiana, o cavalo aproveita muito pouco dessa proteína microbiana que é produzida no intestino grosso. Então, acaba que esse aminoácido, essa proteína que é produzida ali, muito dela vai ser perdida nas fezes, tá? Então, essa produção, né, dos ácidos, ela também acontece, ela muda em função do substrato, e mudanças na dieta sempre vão acarretar ou vão ter como consequência mudanças da microflora e, consequentemente, mudança dos produtos. Lembra, gente, que o produto, ele é um produto, né? Então, se a gente está falando em mudança desse produto, é porque mudou quem está produzindo, tá? É sempre a gente olhar um passo para trás. Se mudou o grupo de bactérias que está predominando ali, possivelmente é porque está mudando o substrato que está chegando, né? E se está mudando esse substrato que está chegando no intestino grosso, possivelmente a gente precisa de fazer alguma alteração nas dietas, tá? Só para relembrar aí, né, as cadeias, o ácido acético com 2 carbonos na cadeia, o propiônico com 3 carbonos e o butírico com 4 carbonos, né? Então, basicamente, as cadeias, as estruturas desses ácidos produzidos aí, por isso que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, né? Eles têm até 4 carbonos. Aqui um trabalho só para mostrar o seguinte, o efeito da relação de feno e cevada, então vamos entender isso aqui, né, como volumoso e concentrado, na população microbiana do seco e do cólon ventral direito de equinos. Então, isso aqui foi feito no local, né, avaliação local, tanto no cólon ventral direito quanto no seco. Então, o que a gente tem? Dietas 100% volumoso, 100% feno, né? Tem aí uma quantidade, pensando nos principais micro-organismos, utilizadores de lactato, os lactobacilos e os streptococcus. Quando a gente coloca 50% de feno e 50% de cevada, a gente percebe que há um aumento, né, em todos os grupos de bactérias. Então, o que chama atenção para a gente? Chama atenção o seguinte, chegou mais substrato. Se chegou mais substrato, a gente começa a ter, até um certo limite, uma maior população. Por quê? Porque tem mais alimento, tem mais substrato para essas bactérias e as colônias, né, as bactérias podem crescer, podem fermentar mais, podem produzir mais ácidos graxos. E o que nós estamos falando aqui? Que esse cavalo está ingerindo mais nutriente, ele está ingerindo mais carboidrato na dieta. Então, invariavelmente, o que está acontecendo? Está chegando mais substrato, mais energia vai ser produzida. Né? Nós estamos falando de um cavalo que comia só feno, agora ele come metade da dieta de feno e metade da dieta de grão, de cevada. Então, está chegando mais energia, está chegando mais substrato. É natural que a gente vai ter um aumento também na energia metabólica geral ali que está sendo utilizada, né? Energia digestiva aumenta, energia metabolizável aumenta,
e energia líquida para a utilização do cavalo também aumenta, tá? Quando a gente passa para 30% de feno e 70% de cevada, então nós estamos falando o quê? Agora nós estamos mantendo um limite mínimo de fibra, ou seja, pensando só na saúde do trato gastrointestinal, né? Mas essa fibra quase que não está participando mais com a energia da dieta. Agora quase que toda a energia da dieta está vindo do grão. A gente ainda tem um aumento nas utilizadoras de lactato, mas aqui, ó, no cólon, a gente já começa a ter uma diminuição. Então, a gente sai de 2,12 vezes 10 a 7 para 8,6 vezes 10 a 6. O que isso aqui está falando para a gente? Opa, talvez tenha sido concentrado demais, o pH diminuiu. Quando esse pH diminuiu, esse grupo de bactérias, que é um pouco mais sensível a pH baixo, não conseguiu manter esse crescimento, não conseguiu manter essa colônia. Então, aqui, ó, talvez a gente já tenha começado a perder um pouquinho de saúde, tá? Embora, né, as lactobacilos e streptococcus aumentaram as quantidades de colônia. Então, mostrando que o pH legal para elas fez com que elas crescessem mais. Mas as que já são um pouco mais sensíveis a pH mais baixo, já começou a diminuir, né? Então, a gente ficar atento a essas dietas aí que tem concentrado demais, que tem, não, nós vamos colocar fibra só para manter saúde. Cuidado, porque às vezes essa manutenção de saúde tem uma linha muito tênue aí onde a gente não enxerga, onde a gente não consegue perceber se a gente está colocando esses animais em risco ou não, tá? Para a gente ver aqui a mudança de produto, né? Olha aqui o que aconteceu, ó. O pH dessas dietas, 6,7, a dieta de 50 e 50, 6,4, então estatisticamente igual, e na dieta com 30% de feno e 70% de cevada, 6,2, já diferente da dieta A, tá? Então já mostrando para a gente que é 0,4, 0,5 de diferença de pH, mas lembra que pH está em escala logarítmica, então 0,1, 0,2 de mudança de pH pode significar uma mudança intensa, pode significar uma mudança grande, tá? Quantidade de lactato produzida, ó, 53,2 contra 227 miligramas por litro contra 435. Então, mostrando para a gente que o ácido lático estava presente, né, o lactato, porque nesse pH a gente vai acabar tendo o lactato, e mostrando que esse pH está caindo. Por quê? Porque está tendo maior produção de ácido. Quando esse pH cai, ou quando ele reduz, né, a gente acaba tendo essa quebra ou essa diminuição, vamos dizer assim, das bactérias que são mais sensíveis, né? Se a gente for pegar aqui, ó, a produção total de ácido graxo foi igual, estatisticamente, entre os tratamentos, né? Mas o acetato reduziu, o propionato aumentou e a relação, né, a soma entre as duas cadeias, que seria o butirato e o acetato, que é a cadeia de 4 carbonos, em relação ao propionato, que é a cadeia de 3 carbonos, a gente acaba tendo uma mudança nessas relações. Então, o que está mostrando isso para a gente? Às vezes, a produção total de ácido graxo não mudou, não tem problema. Mas a proporção entre esses ácidos graxos vai mudar e isso vai fazer com que o pH reduza. Porque cada ácido desses, vocês vão lembrar, tem um pKa diferente, né? Que é aquele pH onde 50% do ácido está associado e 50% está dissociado. Vamos relembrar lá na bioquímica. Então, quando a gente tem mais lactato, ácido lático, que é um ácido com pKa mais baixo, é um ácido mais forte, a gente acaba reduzindo o pH do meio, né? E aí a gente começa a botar em risco ali alguns grupos de bactérias que possam não desempenhar tão bem em pHs mais baixos, tá? Então, lembrando que isso tudo é em função de qual substrato está chegando lá no intestino para ser fermentado. Beleza? Moçada, a gente finaliza por aqui, né? Lembrem aí de deixar as dúvidas lá na plataforma, a gente vai estar sempre à disposição aqui para poder respondê-las. Um abraço, fiquem com Deus.